Olá, hoje hei de fazer um resumo sobre o canto 4 da Ilíada. Esse canto 4 seria a quebra do juramento e a revista da tropa feita por Agamemnon. Ele começa com a Assembleia dos Deuses, tomando ali o néctar da juventude, né, servido pela deusa Hebe, e Zeus aproveita e provoca a deusa Hera e Atena porque no combate entre Menelau e Alexandre, Afrodite, quando Alexandre ia ser morto por Menelau, Afrodite extrai Paris ali do combate e leva para o leito com a deusa Helena. E a provocação, e ele disse, né, que a deusa, enquanto isso, a deusa Hera e Atena ficaram só observando, não fizeram nada. Afrodite agiu. E as duas ficaram furiosas, mas a deusa Atena é mais inteligente, mais sábia, ficou mais contida e não conteve a cólera, né, e respondeu à provocação de Zeus. E Zeus questionou a deusa Hera qual a motivação dela desejar tanto a destruição dos troianos, né? E ela responde que os troianos, primo e os filhos ofenderam os gregos, né? Porque raptaram a deusa Helena, embora ela não entre nesses detalhes. E que nós sabemos que tudo está ligado ao pomo da discórdia da deusa Ares. Então, a deusa Hera pede a destruição de Troia, e Zeus diz que permitirá, mas que ela não faça oposição quando ele quiser destruir alguma cidade querida para ela, né? Cara a ela. E ela diz que, inclusive, cita que ele pode fazer isso na hora que ele quiser, que ela não tem poder suficiente para impedi-lo. Aí ela cita Micenas, Argos e Esparta, cidades que, na hora que Zeus quisesse, podia destruir, né? E detalhe que, como sabemos, Homero escreve a Ilíada por volta ali do século 9 a.C. e a Guerra de Troia teria sido por volta do século 12 a.C., né? E uma dessas e Micenas é destruída, né? A cidade de Micenas, a civilização micênica é destruída. E ela entra em colapso justamente nesse período aqui, do período da Guerra de Troia. Então, Hera faz um pedido a Zeus que para enviar a deusa Atena até a tropa troiana e que ela provoque um guerreiro troiano para quebrar o juramento de paz. E desta forma eles virarem pejuros, né? Zeus aceita e manda Atena descer. Aí a deusa Atena procura Pândaro, Ulício, e incita-o a atacar Menelau. E ele lança uma flecha contra Menelau, ele consegue ferir Menelau, mas a própria deusa desviou a flecha, né, e o ferimento foi leve. O ferimento assustou Agamemnon e Menelau, mas quando viram que era apenas um ferimento leve, eles ficaram revoltados, né, porque os troianos quebraram o juramento de paz e Agamemnon ele vai fazer a pé a revista da tropa e se envolve bem no início dessa batalha, né? Coisa que ele costuma ficar mais afastado, né? Porque inclusive ele é muito criticado pelos heróis gregos por causa disso. Basta ver lá no canto 1 Aquiles insultando Agamemnon, bem como o Tessíades, né? Que apesar de ser uma pessoa odiada entre os gregos, ele falou verdade sobre Agamemnon. E o rei Agamemnon, apesar de estar ali muito envolvido, né, nessa batalha, ele vai fazendo a revista, ele elogia uns e censura outros, né? Por exemplo, ele elogia
Nestor, né, o sábio, o que muita sabedoria, o guerreiro ancião, né, e que ele sempre gosta de ouvir os conselhos dele. E censura outros, inclusive Diomedes, e entre os que ele censurou, mas de forma irônica, brincando, ele censurou Odisseu. E Odisseu não gostou nada disso, reprovou a censura dele, né? Respondeu, aí ele foi, fez as pazes com Odisseu, dizendo que ele não levasse em consideração aquelas palavras e tal, não queria ofendê-lo. E os dois exércitos partem para o combate. Parte para o combate e Homero aqui, já nesse canto 4 e isso ficará mais forte ainda no canto 5 que é um canto mais voltado para os feitos heróicos de Diomedes. Homero ele surpreende com as descrições do combate. Ali ele descreve uma batalha em que ele passa detalhes de luta corpo a corpo entre os guerreiros, né? Lança, flecha, ferimentos, a questão de que sempre que um guerreiro vencia o inimigo, ele ia pegar o espólio de guerra. Então aqui é uma descrição homérica, literalmente, né, de nível altíssimo, a descrição dessa guerra. E vale um outro ponto destacável aqui nesse canto 4 aqui, que Odisseu ele perde um amigo dele chamado Leuco. Ele fica furioso, realiza um ataque para revidar essa perda, né? E ele acaba matando um bastardo de primo e com esse ataque, né? Com esse revide. E é basicamente o final desse capítulo 4 aqui, termina já com a descrição da batalha, o deus Apolo no meio da tropa troiana, incitando os troianos a combaterem os gregos, e a deusa Atena incitando os gregos para a luta. E essa batalha ela dará continuidade no canto 5 e teremos envolvimento de mais deuses, né, na batalha, entrando o deus Ares, Afrodite, Hera, etc. Mas este é o resumo do canto 4 da Ilíada.